very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje eu estou acompanhada aqui do meu amigo Thiago. Felizmente a gente está de volta junto, né, Marisa? Sim, depois de alguns problemas na nossa agenda, que nossa, lotado, né, Thiago? Muitos afazeres, muitas publis, muitas coisas que estão rolando. Aí, né, foi difícil essa semana, assim, a gente conciliar a nossa agenda, muitos voos de jatinho, assim, então sinto muito, tava um pouco difícil. É difícil conciliar as viagens internacionais. E hoje a gente vai falar de um caso internacional, não é mesmo, Marisa? Sim, hoje a gente vai falar sobre um caso que eu acho que desde que a gente começou o podcast é um dos casos mais pedidos. A gente vai falar hoje finalmente sobre o caso da Elisa Lam. Isso mesmo, eu acho que inclusive depois a gente vai ter que fazer um podcast só sobre o hotel onde o caso ficou conhecido, onde o caso relativamente aconteceu. Então, esse caso ele é muito pedido. Esperamos que vocês gostem do podcast de hoje, vai ser feito com muito amor e carinho, com certeza. Tiago, a gente sempre faz o nosso merchan, mas a gente tem um país para agradecer, não é mesmo? Sim, eu tava olhando lá. A gente sempre recebe nas plataformas a nossa classificação e a gente ficou em 59º e também a gente ficou em terceiro da categoria True Crime, de podcast mais ouvido de Moçambique. É muito bom! Então, muito obrigada, galera de Moçambique, assim, nem imaginava que tinha tantos ouvintes de Moçambique, né? É que a gente recebe mais ou menos uma planilha com os países, né? E eu acho que a gente nunca tinha olhado Moçambique, né? A gente tinha visto Portugal, acho que nos Estados Unidos, na Irlanda, também tem uma galera que ouve bastante o nosso podcast. E a gente ficou bem surpreso, assim, em ver que temos um país em que a gente tá em terceiro lugar. Agora, né, como vocês sabem, nosso podcast é brasileiro, então vamos torcer para que um dia a gente seja o terceiro no Brasil também. Temos que sonhar alto. Temos que sonhar alto, gente, mas quem sabe um dia a gente vai conseguir. E outra coisa que a gente tem que agradecer é os nossos apoiadores. A gente sempre agradece vocês, porque se não fosse vocês, a gente não ia conseguir manter essa bagaça. Então, muito obrigada aos apoiadores da Aurelo, que apoiam a gente todos os meses, ou que mandam apoio, ou as pessoas que simplesmente ouvem a gente pelo Aurelo. Porque ouvindo a gente pelo Aurelo, você já contribui para o crescimento do nosso podcast. Seguindo a gente no Instagram, você já contribui para o crescimento do nosso podcast. Compartilhando com os amigos. A galera também que tira print e marca a gente nos stories. Muito obrigada. E muito obrigada também ao pessoal que manda Pix, não é mesmo? Sim, e não esqueçam de mandar Pix para contatoapenazumpodcast@gmail.com. A gente acabou de receber um Pix, acertou o time. Então, gente, a gente tem alguns Pix misteriosos pra agradecer. E se você quer que seu nome esteja aqui também, que a gente leia a sua mensagem, manda pra gente. O primeiro Pix é da Beatriz Hilário. Ela disse: eu amo o podcast de vocês, continuem fazendo mais episódios. São Bernardo do Campo, São Paulo. Minha mãe é de São Bernardo. Minha família, na verdade, toda era de São Bernardo. Só eu que não nasci lá. E o outro Pix foi da Marcela Catarina. Ela disse: oi, me chamo Marcela. Admiro demais o trabalho de vocês. Sou fã do que vocês fazem. E espero poder colaborar mais no futuro. Até mais. Muito obrigada, Marcela e Beatriz. Vocês são incríveis. Obrigada por ajudar nosso podcast. Um beijo no coração. Muito obrigado. Isso vai ajudar muita gente. Isso mesmo, gente. A conta tá no meu nome, Marisa. Contato apenas um podcast@gmail.com. Gente, literalmente o Pix pode ser de qualquer valor. Qualquer valor é bem-vindo. Qualquer valor a gente vai ser eternamente gratos. A gente vai olhar pro sol e agradecer, abraçar uma árvore. Então, assim, gente, muito obrigada. Então vamos pro caso, Marisa? Bora! Então, gente, esse caso Elisa Lam, eu acho que é um caso muito controverso. E eu, sinceramente, eu sempre falo isso em várias oportunidades que eu tenho de contar esse caso. Que, na minha opinião, esse caso só ficou tão conhecido como ele é por causa da onde ele aconteceu. Por causa da onde as pessoas acham que ele aconteceu.
Não sei se você também tem essa impressão, Thiago. Teria mais uma coisa para acrescentar, que esse seria o primeiro caso, efetivamente, a ideia de viralizar um conteúdo. Sim, acho que tava lá no berçário da internet e esse caso já explodiu desde os princípios da internet. Inclusive, assisti o documentário do Netflix sobre Elisa Lam. Eu achei que a questão da internet, do YouTube, aumentou muito o alcance. E a gente vai falar sobre depois sobre a polícia ter liberado o vídeo, que todo mundo já deve saber. Eu tô falando aqui, fazendo o maior suspense, mas todo mundo já deve ter visto esse vídeo, de fato. É bem famoso. E a gente tem que falar do hotel também, né? Que o Hotel Cecil é meio que um portal do inferno, podemos dizer assim, porque, gente, o problema do Hotel Cecil é que, assim, eu acho mais fácil a gente pensar no que não de errado, que não ilícito aconteceu lá, do que a gente pensar o que aconteceu de errado, né? Porque, assim, gente, esse hotel, ele já era muito antigo. Ele foi construído, aberto, né, inaugurado em 1927. Era um hotel gigantesco e um hotel de luxo. Tanto que eles gastaram, tipo, 5 milhões de dólares na época, que era muita grana pra construir esse hotel. Era gigantesco, tinha mais de 700 quartos. E a ideia do hotel era ser um hotel luxuoso. Só que o que acontece? A região onde ele foi construído, a gente já vai explicar um pouco melhor sobre isso, era uma região financeiramente, mas também das pessoas que rondavam por lá, meio complicado. Não era um local, assim, de status, vamos dizer assim. E, além disso, eles gastaram tanto com a construção que eles tiveram que ofertar quartos mais baratos. E por causa disso, de tão barato que era, pessoas muito mal intencionadas começaram a frequentar esse hotel. Seja para usar drogas, seja para fazer coisas ilícitas. Então, assim, como eu disse, vale um podcast só sobre o Hotel Cecil, na real, pra gente explicar direitinho tudo o que aconteceu, porque não demorou, alguns anos depois já começaram os primeiros suicídios de pessoas que alugavam um quarto no Hotel Cecil pra cometer suicídio, né, pra cometer suicídio longe das pessoas que ela conhecia, longe da família, dos amigos. Era uma história muito louca. Vários serial killers conhecidos já passaram por esse hotel, como Richard Ramirez, Jack Underwear, o estrangulador de Viena. Ele também passou por esse hotel. Esse caso, inclusive, vale a pena um podcast, porque ele é muito interessante. E assim, gente, foram várias coisas muito bizarras que aconteceram que fizeram com que esse hotel ganhasse a fama de mal assombrado, de amaldiçoado e por aí vai. Além de pessoas também, só pra fazer mais um crossover, que diziam que a Dália Negra, nesse caso é bem conhecido, deles terem visto a Elizabeth nos bares desse hotel. Então, assim, são várias coincidências, mas vale também, né, gente? Acho que é importante a gente pensar que, na verdade, esse hotel é em Los Angeles, né? Então, Los Angeles... é um point, é Califórnia, é um point. é um point de casos criminais, exatamente. Pensar que ele foi construído em 1927... e em 1929 vai ter a grande crise. Então, um lugar que já não era muito bem estruturado, já vinha de uma região difícil, para se manter, eles tiveram que liberar apartamentos muito, muito baratos. Diz o primeiro caso registrado de suicídio, se não me engano, em 1931, que até aparece no documentário. Sim, inclusive teve mulher que ela se suicidou, que ela pulou da janela do hotel e matou a pessoa que tava passando na rua, gente. Então, tipo assim, o cara tava caminhando na rua, de boa, a mulher se jogou da janela e acertou e morreu os dois, gente. Então, tipo assim, eram umas coisas assim bem bizarras mesmo que aconteciam. Surreal. Totalmente surreal. Da Elisa Lam, acho que vai ser o que vai bater a carteirinha, assim, de tipo, olha as coisas que acontecem nesse hotel e não sei o quê. A gente já vai entrar em mais detalhes. Mas antes, como eu disse, a área onde esse hotel foi construída era uma área complicada, que era a Skid Row. O que era a Skid Row, Thiago? O que é isso, basicamente? É basicamente um monte de quarteirões, um entorno de vários quarteirões, acho que 30, 20 quarteirões. Era um local bem violento, tanto que é considerado um dos lugares mais perigosos, se não o mais perigoso dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, nesse entorno da Skid Row tem de 8 a 10 mil pessoas morando na rua. Então, tipo, tem muita criminalidade, consumo de droga, prostituição. Tudo que vocês possam imaginar aconteceu nessa área. E ainda acontece, porque ainda é uma área bem complicada dos Estados Unidos. Pessoal que acha que os Estados Unidos é uma maravilha, gente, na verdade não. Tem muito, principalmente Califórnia, Los Angeles, eu acho, Nova York, essas grandes cidades, assim, tem muita pobreza, só que assim como no Brasil, o Brasil esconde muito bem, né, certas coisas, lá nos Estados Unidos eles conseguem esconder muito bem também.
E assim, só pra vocês terem uma ideia do naipe que era o hotel e que é o hotel, a polícia era chamada cerca de 2 a 3 vezes por dia por várias situações, violência doméstica, brigas, agressão, assassinato, enfim, gente, tudo que vocês possam imaginar. Então imagina a polícia ser chamada, acho que eles atendiam o telefone e já falavam, tá, tamo indo, não precisa nem justificar, né, o que tá acontecendo. Sim, não, é bem bizarro porque no documentário da Netflix aparece a moça que era gerente disso tudo. E eu fico pensando, cara, por que você se meteu aí, sabe? Só devia precisar muito trabalhar. Ela falou que basicamente no tempo que ela teve lá, acho que ficou 10 anos no hotel. Eu fiquei, meu Deus, ela ficou 10 anos gerenciando o hotel. Pô, acredita que aproximadamente ela teve 80 pessoas morreram naquele hotel no tempo que ela tava lá como gerente. Meu 80 Deus pessoas. do céu. É tipo assim, galera, 8 pessoas por ano, assim, se for tirar uma média. É muito absurdo, assim. É muita gente. E assim, gente, no meio de tudo isso, a Elisa Lam vai se hospedar nesse hotel. Eu acredito, até porque a Elisa Lam, ela era canadense, certo? Ela era do Canadá. Isso. Os pais dela eram chineses, ela era universitária da Universidade da British Columbia. Eu acredito que ela não tinha conhecimento de como era essa região. Ela até poderia ter uma noção sobre como é que era, mas acho que ela não imaginava a gravidade. Como esse lugar era perigoso, sabe? É que nem, tipo, por exemplo, eu e o Thiago, a gente mora em Curitiba. A gente sabe quais locais aqui da cidade, quais são meio barra pesada ultimamente, né? Mas a gente sabe quais locais a gente pode dar uma aliviada, qual lugar não passa nem sinal Wi-Fi, por aí vai. A gente conhece a cidade. Eu imagino que talvez ela não tivesse o conhecimento da gravidade do local que ela estava se enfiando, né? E eu acho que todo mundo lá, porque no próprio documentário mostra 2 britânicos que eles vão pra Los Angeles, eles ficam super animados, daí tava lá que eles vão pra Baixa Los Angeles, né? Eles falam, nossa, que incrível, eles pegam, ele entra no hotel, daí ele já tem um choque que o hotel é bem, eles falam, não, veja bem, a gente só vai dormir, então tudo tranquilo, e diz que eles saem pras ruas pra caminhar, tipo, a gente vai caminhar por Los Angeles, que coisa incrível, daí eles veem toda a pobreza, criminalidade e venda de drogas. Eles ficam chocados com isso. A Elisa Lam, ela já estava fazendo uma viagem há algum tempo. Basicamente, né, ela chega em Los Angeles no dia 28 de janeiro de 2013, mas, como eu disse, ela já estava viajando há um bom tempo sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Costa oeste, né, gente, que eu já disse, né, hardcore. Eu acho que 90% dos casos criminais, assim, que são muito famosos, são da costa oeste dos Estados Unidos, assim, tipo, 90%. Charles Manson, Ed Kemper, tudo que vocês possam imaginar, tudo teve um pezinho. Richard Ramirez, acho que até o Ted Bundy passou por essa área. Então assim, gente, tudo que vocês possam imaginar aconteceu na Costa Oeste. Então assim, é uma região realmente assim que precisava ser estudada. Só que o que acontece? Ela já estava viajando há algum tempo, porém os pais, a família, eles não aprovavam essa viagem. Por quê? Ela sofria de bipolaridade. A bipolaridade é uma doença bem grave, principalmente se você não fazer o tratamento. Porém, acredito que ela deve ter feito um combinado com os pais de que ela seguiria tudo certinho, e ela também combinou que ela ligaria para os pais todos os dias para falar que estava tudo bem. Então, depois de muita insistência, ela conseguiu autorização para realizar essa viagem, que eu acredito que devia ser um grande sonho dela. Ela foi firme, foi lá fazer a viagem dela. Porém, assim que ela chega no hotel, já vamos ter os primeiros problemas, certo? Sim, o que acontece? Ela, para pegar um quarto mais barato, ela pega um quarto coletivo. O que é um quarto coletivo? Você vai pegar um quarto só, mas você vai ficar com outras pessoas. E aí tem banheiro compartilhado e etc. Só que o comportamento dela foi tão estranho, tão esquisito, que as meninas reclamaram para a gerência do hotel. E meio que o hotel dá um jeito, eu não entendi se ela paga ou não, mas o hotel dá um jeito dela ir para um quarto sozinho. Então ela sai de um quarto com pessoas para ir para um quarto sozinho. E aí tem a outra coisa que eu ainda não entendi nesse caso. O Hotel Cecil, ele é vendido por acho que 26 milhões. O que eles queriam fazer? Eles queriam repaginar o hotel, só que eles não tinham muito dinheiro e a prefeitura meio que obrigava o hotel a alugar uma parte deles só para moradia. Lá onde a Skid Row é um lugar perigoso e que para, digamos,
facilitar que as pessoas morem lá, eles obrigam alguns hotéis a pegar parte do hotel para ter moradia. Então, tipo, acho que por $400 você conseguia morar o mês lá. Então, tinha pessoas que já moravam nesse Hotel Cecil fazia 10, 20, 30 anos, que a gerente até fala no documentário. Então, eles meio que dividem o hotel em dois. Um que é o Hotel Cecil e o outro Hotel Stay on Main, que era um hotel que, tipo, eles trocaram os lençóis, fizeram uma vibe mais moderna. A única coisa que ligava esses hotéis, porque era no mesmo prédio, literalmente, mas eles, tipo, se separaram. Vamos dizer assim, né, gente? O quinto e o sexto andar era do Stay on Main, o resto era do Hotel Cecil, era tipo uma coisa assim. Isso, e a única coisa que ligava os hotéis eram os elevadores, os 2 elevadores que tinham. Você pagava pra ir no Stay on Main, que as avaliações eram positivas, tipo, todo mundo falava, é muito barato, é muito bom, e etc. Só que você ia lá e você não sabia que você estava dividindo com os hotéis mais sinistros de Los Angeles. Mas funcionava, tipo, pelo que o gerente contou, foi um negócio que, tipo, num primeiro momento deu certo, sabe? Tipo, o Hotel Cecil, ele tinha uma má fama e eles não conseguiam melhorar essa má fama. Então eles decidem fazer esse outro hotel para ver se eles conseguem transformar o negócio em mais rentável. E dizem que a Elisa, ela começa a ter interações com essas outras pessoas do hotel. E o que acontece que a família fica muito preocupada, Marisa? Simplesmente, como eu disse pra vocês, o combinado é que ela ligaria todos os dias pra falar que ela tava bem, por aí vai, que tava dando tudo certo a viagem. E a partir do dia 31 de janeiro, a família não recebeu mais nenhuma notícia sobre ela. Eles ficaram preocupados, ligaram pra polícia, também ligaram pro hotel. E lá, né, eles perceberam que ela não estava no hotel. Então, por causa disso, foi emitido um alerta de desaparecimento. E nisso eles acabam verificando as imagens das câmeras de segurança. E aí que vai ter o vídeo que viralizou, que é o vídeo dela no elevador. Acho que a gente pode até postar esse vídeo lá no Instagram depois, alguns trechos, pra quem nunca viu, mas eu acho praticamente impossível ninguém nunca ter visto esse vídeo, principalmente vocês que gostam de casos criminais. E nesse vídeo, gente, eu vou tentar dar um resumo do que acontece. Ela tá tendo um comportamento considerado muito estranho. Ela entra no elevador, dá pra ver que ela tá meio perturbada e ela clica nos botões do elevador diversas vezes e o elevador não fecha, ele não sobe. Ela fica lá dentro um pouco confusa e ela sempre fica no canto da parede, parecendo assim que tava se escondendo, né? Dá muito essa impressão, né? Que ela fica encostada assim no canto da parede, ali, e depois em alguns momentos ela saía, botava a cabeça pra fora pro corredor, olhava e voltava. Ia pro corredor, olhava pros dois lados e voltava. E ela apertava os botões do elevador diversas vezes e a porta não fechava. Foi então que ela sai do elevador e poucos segundos assim depois que ela sai, a porta do elevador fecha. Porém, a gente sabe que teve uma edição nesse teve vídeo. uma leve edição. Aparentemente, eles desaceleraram o vídeo, né? Tipo, o vídeo é muito mais rápido do que a gente vê, o que é bem bizarro, porque, na minha opinião, os movimentos dela já estão rápidos, né? Mas o vídeo que a gente tem, ele foi desacelerado e aparentemente tem cortes também, né? Sim. Então, o que acontece? A polícia realmente ficou preocupada, porque a Skid Row já não tinha um bom nome. O hotel já não tinha um bom nome. E aí a polícia, ela vai atrás, porque, querendo ou não, uma cidadã não americana. Se criou uma preocupação muito rápido sobre ela, porque ela era uma jovem, ela pegou a atenção da mídia, e eu acho que o hotel ajudou nisso tudo. Só que detetives, eles verificam o hotel. O que aparece no documentário é que eles verificam todos os quartos dos hotéis, que eu acho até meio difícil, porque é muito quarto, era tipo 700 quartos, sendo que 600 estavam ativos, uma coisa assim. Mas dizem que eles olham em tudo, eles olham em cima do hotel, eles olham no terraço do hotel, eles sobrevoam com helicóptero, eles realmente procuram ela. Porque o que acontece? Eles veem nesse vídeo que ela entra no elevador. E tem uma coisa também que eu até esqueci de falar. Tem um frame, um microframe que aparece um tênis, um sapato, que a galera fala, não é dela. Então, tipo, ela tava com alguém. Então fica esse coisa, sabe? E aí o que acontece? Bem nessa mesma época, um ex-policial chamado
Christopher Dorner, conhecido como matador de policiais, fica em atividade. E ele, se eu não me engano, é um spirit killer. Todos os recursos do caso vão para esse caso. E a polícia fica meio atada, fica meio tipo manca sobre o que fazer. E aí que acontece? A polícia solta para a imprensa esse vídeo. Só que esse vídeo, primeiro, ele tinha essas questões de edição. Acreditam que ele tá 30% mais lento do que o normal. Tempo do vídeo, pelo que mostram, dizem que tá todo borrado, então você não consegue ter uma noção de hora, data e local. Os detetives da internet meio que fizeram uma coisa para tentar entender qual que era o tempo e viram que tem uma parte que quando a porta tá fechando existe um corte e dá para ver na edição que existe realmente esse corte. Tipo, eu editando vídeo, editando áudio, dá para ver que tem um corte ali. Porque, tipo, a porta tá fechada e do nada ela tá, tipo, a porta tá na metade já. Tipo, como se a porta fosse muito rápido. E é estranho. Aí ganha-se a mídia. Porque, cara, do nada um jornalista posta e aquilo explode. Tem, tipo, acho que 500 mil visualizações. Jornal do mundo inteiro indo atrás. Então a polícia fica meio atada sobre o que fazer, porque ela não tinha recursos. Eles lançam esse vídeo inteiro, né, Marisa? Porque o que é mais estranho é isso. Que eles não lançam só o vídeo dela saindo, eles lançam o vídeo das portas abrindo e fechando depois. Então, para ver que tava funcionando o elevador e por que naquele momento não estava funcionando? É isso que me intriga nesse caso. Sim. Bom, o que acontece? 2 semanas depois, mais ou menos no dia 19 de fevereiro, depois que alguns hóspedes começaram a reclamar do gosto e da cor da água, um funcionário foi até a caixa d'água do hotel, que ficava na parte de cima, né, no terraço, e lá ele acabou encontrando o corpo da Elisa Lam dentro da caixa d'água. E aí que, né, gente, as teorias e as coisas vão ficando cada vez mais loucas, porque não havia nenhum sinal de violência no corpo dela e também não havia sinais de uso de drogas ou de álcools. E além disso, o legista, né, que analisou o corpo da Elisa Lam, acabou determinando que a causa da morte foi um afogamento acidental. Vale lembrar, né, gente, que é uma caixa d'água, não dessas azul que a gente tem em casa, era uma caixa d'água, sei lá, industrial, daquelas gigantescas, assim. Eram 4 caixas d'água gigantescas. Enorme, enorme, gente. E a tampa da caixa d'água, ela já estava aberta de acordo com um funcionário que encontrou o corpo dela. E outra coisa que vai ser estranho é porque ela é encontrada nua na caixa d'água, porém as roupas dela também estavam dentro da caixa d'água, né? É isso mesmo. Então, o legista, ele acabou acreditando que devido ao afogamento acidental, tipo assim, sei lá, imagina se ela caiu ali dentro de noite, que de dia já não ia dar pra enxergar nada. Ela começou a se desesperar e, de acordo com o legista, é meio natural a pessoa estar se afogando nesse desespero que ela tente arrancar as próprias roupas, como uma tentativa de ficar mais leve, de tentar subir. Imagina, gente, a pessoa se desespera, começa a se balançar e tal, e a roupa acaba saindo. Então, a explicação do legista para como a roupa dela saiu foi essa. E aí vai ter uma das outras coisas, como ela chega até ali. Porque o que acontece? Para você ter acesso àquele terraço, teoricamente só tinha 2 formas. A primeira forma é se você fosse um funcionário que quando você abria aquela porta, você precisava, digamos, de uma chave de acesso. Era um cartãozinho, gente, cartão de funcionário. Você batia, fazia o bip na porta e você podia entrar. Então, entre aspas, só funcionários poderiam passar pelaquela porta. E outra coisa que chama a atenção dos policiais é que eles levam o cão farejador. E o cão farejador, ele vai e eles dão as roupas dela. E o último lugar que ele para é uma janela. É a janela que a escada leva até o último andar. Que é aquelas escadas bem estilo norte-americano, né? Aquelas escadas de incêndio. Isso. Que fica pra fora do hotel. Essa é uma outra possibilidade dela ter subido assim. Acredito que sim. O cão farejador foi muito certinho. Tipo, é muito difícil o cão farejador errar, na minha opinião. E você até falou no Creepcast sobre esse caso, né? Então eu também concordo. Porque, se eu não me engano, pior que é foda, assim, porque parece que é uma fonte meio vozes da minha cabeça. Mas eu lembro de uma vez que eu vi sobre um repórter chinês que foi pro Hotel Cecil, só que, tipo, é super difícil achar o vídeo dele, tipo assim, tá no underground, assim, do YouTube chinês, sabe?
Então, tipo, eu nem sei se tem YouTube na China, na verdade, não sei se é permitido. Mas, enfim, mandaram um repórter chinês lá pro hotel e ele tentou entrar pelas portas, assim, ele tentou ir na porta que tem o cartão e realmente não dá pra abrir a porta se você não tem o cartão. E ele conseguiu subir tranquilamente pela escada de incêndio. Tipo, ninguém percebeu. E se eu não me engano, quando ele sobe na caixa d'água, a caixa d'água tava aberta, sabe? Então, tipo assim, aparentemente tá sempre aberto, gente. Pode cair um pombo lá, radioativo, um rato, assim, vamos todo mundo beber. Se foi isso mesmo, tipo, eu tenho muito essa lembrança de ter visto sobre isso. Aparentemente não é tão difícil subir pela escada de incêndio e subir na caixa d'água também. Porque muito se foi levantado sobre a tampa da caixa d'água, né? Porque a tampa era pesadíssima, tinha tipo 15 quilos, alguma coisa assim. E muitas pessoas começaram a debater, né, sobre como que ela abriu a tampa e tal. Mas, aparentemente, fica aberta a caixa d'água, gente. E outra coisa que a gente pode dizer nessa popularização, porque além de ter virado um viral, a Elisa Lam tinha uma questão que ela gostava de uma rede social que eu acho que os mais novinhos não devem conhecer, porque é muito na nossa época de adolescência, né? Que é o Tumblr. Amava! Vamos voltar o Tumblr, gente. Era tão legal. Vamos fazer uma campanha? Hashtag volta o Tumblr, por favor. Então... E diz que ela tinha o Tumblr quase como um diário pessoal. Hashtag make Tumblr great again. Desculpa, gente, voltando. Tipo, ela tinha um diário, sabe? Tipo, ela falava dos seus sentimentos, ela chegou a falar da sua própria depressão, da sua bipolaridade, de como ela se sentia. Então a galera via aquilo e era fácil acessar, você não precisava ser nenhum Sherlock Holmes, você conseguia ir no Tumblr, tipo, a galera sabia qual era o Tumblr, pra vocês terem uma ideia, até ela não ser encontrada. Foi feito um grupo no Facebook para tipo debater esse caso. Foi uma coisa que gerou comoção. Tem uma das cenas que eu achei mais impactante no documentário da Elisa Lam, foi que tipo o policial chega e fala sobre o caso porque eles estavam muito sem saber o que fazer e a família dela tá lá, sabe? Tá tipo a mãe dela, o pai dela e a irmã. Só que, cara, a mãe e o pai, eles estão abatidos de um jeito assim que tipo, cara, dá dó, dá pena. Sim. E o caso não tem solução, assim. Quer dizer, tem a solução oficial, que é o afogamento acidental. Eles encerram a investigação assim, mas querendo ou não, tirando isso, a gente não tem outras provas. A gente não tem, tipo, uma pessoa nesse caso. Pra você ter uma ideia, a polícia não conseguiu, a não ser as pessoas do hotel, eles não conseguiram investigar uma pessoa. E o que é bizarro... Porque no vídeo dizem que tem, segundo os detetivões lá, eles meio que decodificaram aquela rasura que tá nos timestamps. Diz que tem 1 minuto que é cortado inteiro, assim. Então, por eu acho que 57 segundos, tipo, o vídeo é cortado e não sabem quem fez essa edição. A polícia diz que ela não editou. A polícia adora falar que não foi ela que editou. Sempre. E a galera do hotel fala que eles também não fizeram nada. Eles pegaram o vídeo e entregaram pra polícia. E é muito estranho, porque ela não sai, ela não tem contato com ninguém. E as câmeras, tinha câmera que não estava funcionando, que não é muito difícil de imaginar, não. Câmera mesmo que do elevador, gente. Não tinha outra câmera, basicamente, assim, que filmou nada, assim. Tipo, tinha os da entrada e da saída, e acho que de um pátiozinho que tinha entrada e coisa de comida, sabe? Mas eles não viram ela saindo por lá. Então, tipo, eles já tinham presumido que ela tava no hotel, sabe? Ela não tinha saído do hotel. E eles ficaram muito preocupados, porque os detetives sabiam que lá não era um lugar family friendly. Eles sabiam que lá tinha assassinato, que tinha muita coisa com droga. Tanto que eu acho que agora até vale a gente falar que, tipo, o Richard Ramirez, ele ficou 1 ano nesse hotel, tá ligado? Não, um tempinho não. O outro serial killer que eu falei que é o Jason, né? Não, Jack. O Jack, ele ficou, tipo, acho que 3 semanas. Quero muito fazer um podcast sobre esse caso, porque é muito interessante, gente. Vocês vão gostar, porque acho que poucas pessoas falam sobre o Jack e é bem interessante esse caso. E, tipo, por que o Ramirez ficou lá 1 ano? Então, eu até tinha visto que, na época, a diária do hotel custava de $2 a $4. Muito pouco. O Richard Ramirez pagava $14 porque ele ficava lá em cima. E diz que quanto mais alto você ia nesse hotel, mais terra sem lei era o hotel. Diz que o Richard Ramirez chegou a estar ensanguentado
matado nesse hotel. Ele ia entrar ensanguentado e ninguém fazer nada. Porque era normal esse tipo de coisa. As pessoas eram assassinadas e era como se fosse mais um dia normal naquele hotel. Então era muito absurdo. Como esse caso, ele mexeu com a sociedade, como ele foi internacional e como literalmente na primeira oportunidade ele foi largado. Porque, tipo, tinha um matador de policiais e a questão corporativa pegou muito forte. Gente, assim, tá meio confuso, assim, se, tipo, ele tá funcionando ou não. Tipo, parece que ele continua funcionando, entre aspas. Como Stay on Main, Mudou o nome, inclusive eles, esse ano, se não me engano, eles pintaram a fachada e por aí vai. Eles estão tentando, gente, repaginar de tudo quanto é jeito. Mas eu também vi algumas pessoas que moram lá nos Estados Unidos, que visitaram a região, falar que não tá funcionando mais, que eles estão meio que tentando fazer um Airbnb, vender uns lofts lá. Tá meio confuso. Eu e o Thiago, a gente tentou entrar num site aqui pra fazer de conta que a gente ia alugar um quarto pra ver quanto é que tava saindo. E aparentemente, assim, não tem data nenhuma. Se você quer ficar lá, se hospedar, não tem como, né? Eu entrei num site aqui que fala que o valor tá variando de $21 a $53 por noite. A gente viu num outro que deu quanto em reais? Deu 333. É muito pouco, gente. E é bizarro, porque o que acontece? Eu sugiro que vocês vejam um documentário no Netflix que eu achei muito bom. E ele rebate muitas das teorias da conspiração. E eu acho que justamente é por isso que as pessoas falam tanto desse documentário. Porque ele meio que tenta quebrar todas as teorias da conspiração que existem dentro desse caso. E eu vou confessar que algumas coisas eu consigo comprar, outras coisas eu não consigo comprar. Acho que agora a gente pode ir começando a falar sobre um pouco das teorias, né? Eu acho que sim. Então, primeiramente, o que você compra e o que você não compra? Eu compro que ela tava em um estado de surto. Tipo, muitas pessoas dizem que provavelmente ela não tava tomando os remédios dela direito. Mas tem uma das coisas que me chamou a atenção no documentário que foi... Ela poderia ter sido drogada lá. E, tipo, não é difícil de imaginar ela sendo drogada. Porque, querendo ou não, ela era uma jovem. Ela tinha 21 anos. A gente acho que até esqueceu de falar isso, mas ela tinha 21 anos. Então, ela era muito jovem. Ela tinha muitas expectativas e ela foi para um hotel que ela achava que ia ser tranquilo. E não foi nada disso, sabe? Então, a possibilidade dela ter achado alguém ter drogado ela, eu acho muito grande. E ela também já não tá num estado de espírito muito bom, sabe? Então eu consigo comprar que a polícia realmente falou, a gente foi, verificou tudo e etc. Eu consigo comprar que a polícia, tipo, teve força de vontade. Eu só não consigo entender por que antes do vídeo ser lançado teve uma comoção tão grande. Eu acho que é por causa do hotel. Eu não vejo outra explicação a não ser por causa do hotel, por causa da região. Também porque, tipo, era uma menina jovem também, que não era dali, né? Era uma canadense, ela era de outro país também, não pega bem, né? Com certeza. Tipo, o caso, não sei se você conhece aquele Garotos do Panamá. Também foi um caso que teve um surto, assim, eu acho que justamente pelo fato delas serem holandesas, estarem no Panamá, deu um boom, claro, o caso é um absurdo, né? Mas fora o absurdo, o boom que deu também, né, gente, a gente sabe, se acontece alguma coisa com estrangeiro aqui no Brasil, o peso vai ser muito maior, então acho que tudo isso. Mas, assim, as principais teorias que tem sobre esse caso, uma é que muitas pessoas acreditam que pode ter sido algo sobrenatural. Vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu sou uma pessoa que eu acredito em coisas sobrenaturais, sim. Já tive algumas experiências muito bizarras em que eu juro de pé junto que não foi coisa da minha cabeça. Porém, nesse caso, eu acho muito improvável que tenha sido algo sobrenatural. É uma coisa que simplesmente não faz sentido. Quem me conhece sabe que tem alguns casos que eu acredito sim que teve alguma coisa sobrenatural. Casos muito específicos, mas esse não é um deles. Na minha opinião, não tem absolutamente nada que se encaixe para essa teoria. Para mim é uma teoria da conspiração. A questão dos fantasmas só rola por um frame, que é aquele frame que ela tá mexendo a mão, sabe? Sim. Que é aí que todo mundo fala, não, tá lá, é a prova definitiva e absoluta. E eu também não consigo comprar isso. Outra teoria é que ela teria sido assassinada, aí muitas pessoas acham que pode ter sido uma pessoa aleatória, que eu digo uma pessoa que estava ali no hotel, uma pessoa que estava ali pela região, ou por um funcionário do hotel. Não sei o que o Thiago acha, eu tenho a minha teoria não é assassinato,
Até porque eu não sei, gente. Eu vou explicar depois qual que é a minha teoria, eu acho que vocês vão me entender um pouquinho melhor. O que você acha da teoria do assassinato? Pelos funcionários, essa teoria eu acho possível. Acho Mas possível. você acha que ela pode ter sido assassinada, então? Acho que sim. Tipo, mas o problema dessa, digamos assim, eu tenho essa teoria. Como que eu vou comprovar essa teoria? Ela teria que ter alguma marca de violência, alguma marca de luta, alguma coisa de doping, ela não tem nada disso. Sim, nem violência sexual, só pra deixar claro, que também é importante, né, nesse tipo de caso. Sim, então eu acho que essa é muito castelo de areia, ela se desfaz muito rápido. Então é por isso que eu não consigo comprar tanto. Eu acho que foi surto. Agora falando do meu caso, né? Tipo, o momento 5 centavos. Momento 5 centavos. 5 centavos. Na minha teoria, ela tava em surto e ela, tipo, subiu lá e... Por mais que seja difícil, tipo, realmente, tem, tipo, 2,5 metros pra você chegar no pé da onde tem os reservatórios da água. Mas eu acho que seria possível, sabe? Tipo, uma pessoa em surto, eu acho que seria possível. Eu acho que pra mim é o mais provável. Acho que ela poderia não estar tomando os remédios direito, também não entendo. Eu acho que essa pra mim é a minha principal teoria, que tipo, pra mim faz sentido. E pra você, Marisa? Bom, posso dar o meu ponto de vista de uma pessoa que é diagnosticada com bipolaridade e que inclusive tomava um remédio que ela também tomava? O quê? Eu acho que por causa disso, eu tenho o meu ponto de vista de que foi suicídio, não um suicídio, pode ter sido uma morte acidental, um suicídio não planejado. Por quê? Pra quem não sabe, gente, vou explicar um pouquinho como é que é a bipolaridade, porque que a bipolaridade é uma doença muito grave. Pra quem não sabe, a bipolaridade é o transtorno psicológico onde as pessoas mais cometem suicídio. É mais do que depressão, é mais do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas que cometem suicídio no mundo são bipolares. A bipolaridade a gente pode imaginar como se fosse uma linha reta. É normal que a gente tenha variação de humor. Não é porque você mudou de um humor de uma hora para outra que você é bipolar. É normal, inclusive é esperado, porque se você não tiver alteração de humor, você não tem sentimentos, vamos dizer assim, né? Você é um psicopata, Isso. basicamente. Não nesse nível, mas tipo, vocês entenderam. É normal, por exemplo, você acordar desanimado num dia e de repente no final do dia você ficar mais animado. Ou o oposto, você acordar achando que o dia vai ser seu e você passar uma raiva, ficar irritado, mudar o seu humor. É normal. O que não é normal é essa variação de humor variar dessa forma que eu vou explicar agora. Então a gente pode imaginar que a gente tem um humor normal, aquele neutro, você não tá nem lá e nem cá, com uma linha reta, e a gente pode abaixar esse gráfico para onde está a depressão. Algumas pessoas que são as pessoas que estão diagnosticadas com depressão, elas permanecem embaixo, ficam ali embaixo. A pessoa que tem bipolaridade, ela vai entrar nesse estado depressivo, e esse estado depressivo pode durar meses, pode durar semanas, ela vai ficar um mó tempão ali embaixo, gente. Aí vai ter todos aqueles sintomas que a gente conhece da depressão, né? E depressão todo mundo tá ligado o que é, né? De se sentir mal, de chorar, de ter muita fome, de ter pouca fome, vai depender muito da pessoa. Tem gente que tem insônia, tem gente que dorme demais, se sentir cansado, sentir que nada dá certo. Enfim, gente, a depressão mesmo, tentativas de suicídio é normal. É normal quem tem depressão ou está em estado depressivo. Mas o oposto, você subir o gráfico lá pra cima, que seria a hipomania ou a mania, também é um problema muito grande. Como eu disse, é normal você ficar feliz. Pô, quem dera se fosse sempre assim. Mas você entrar num estado de mania, que é o que a gente fala, vai ser um problema muito grande. Porque você tá num estado de euforia, que é o que eu acho que estava acontecendo com ela. Tão grande que você pode ter alucinações. Isso é comprovado, tá, gente? Isso é real. Você pode ter alucinações em alguns casos. Você pode ter movimento incongruente do corpo, ou seja, você movimentar o corpo de uma forma considerada estranha pelas pessoas. Você pode ter estado de paranoia, de nervosismo, ou seja, você ficar paranoico mesmo, achar que você está sendo perseguido, achar várias coisas. E quando você está num estado de mania, você acaba tendo vários comportamentos de risco que você não teria se você estivesse num estado de humor neutro. Tanto que nos períodos de mania é normal, por exemplo, a pessoa comprar como se não houvesse amanhã. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema quando eu
tô nesse estado é de achar que o meu cartão é ilimitado e que eu vou ter dinheiro pra pagar depois. Sexo sem proteção, uso de drogas, uso excessivo de bebidas. Tipo, a pessoa fica, tipo, como a gente pode dizer, inconsequente, entende? Sim, ela fica meio que super excitada, Sim, sabe? é uma tipo, eu não vou nem dizer felicidade, porque o que acontece? Você tá tão, tipo, lá em cima que você pode ficar depressivo por causa disso, sabe? Você pode se sentir meio mal. Como eu disse, você vai ficar meio paranoico. E o ruim da bipolaridade é que quando a gente tá lá em cima, a gente já pensa que a gente vai voltar lá pra baixo de novo, sabe? Eu acho que é por isso que dá esse nervosismo. Eu tenho um Medium que postaram sobre o caso dela, em que eles passam a lista de alguns remédios que ela tomava. Aparentemente, pelos exames realizados nela, ela não estava tomando os remédios dela corretamente, não estava mesmo. Quem fez ou faz qualquer tratamento psiquiátrico sabe, né? Se você não tomar os seus remédios, vai dar merda, certo? Vai dar merda, gente. Você vai achar que não, mas vai dar merda. Um dos remédios que ela tomava é a quetiapina. Eu tomo a quetiapina também. Só que aparentemente a quetiapina era um remédio assim... A quetiapina ela é um antipsicótico. Ela é justamente para evitar o estado da mania, sabe? Ela é pra você não entrar nesse estado de mania. Geralmente ela é tomada junto com um estabilizador de humor, ou seja, um tratamento conjunto. E a quetiapina é um remédio que, de verdade, se eu fico sem ele, eu fico muito mal. Mas quando eu fico mal, eu não tô falando do emocional. Pra mim, o emocional é o de menos. Primeiramente, sem a quetiapina eu não durmo. Não dormir, vocês já sabem que, porra, destrói, né? E a Elisa Lam, ela tinha esse problema, tanto que no Tumblr dela tava, tipo, ela dormia muito mal, ela dormia 1, 2 horas, que ela não dormia, que ela ficava muito ansiosa. Exatamente. Textos nas mensagens dela que ela tinha essa questão. Foi diagnosticada com bipolaridade, porque eles achavam que ela só tinha depressão. E quando ela vai ser diagnosticada com bipolaridade, aí os remédios começam a fazer efeito, sabe? E é aí que ela começa a querer sair, viajar, aí que a gente vê, dizem até que ela tem uma vibe bem mais positiva. Sim. E dá pra ver nas mensagens que ela começa a ter uma vibe de tipo, eu quero fazer as coisas, eu quero conhecer lugares, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tipo, dá pra ver que ela conseguiu estar num nível de estabilidade para poder ter, tipo, emoções sobre tudo aquilo e querer, tipo, viver, sabe? Sim. É porque, inclusive, né, isso acontece bastante antes de eu começar meu tratamento para bipolaridade, que são os remédios que eu tomo hoje que funcionam. Eu cheguei a fazer tratamento para depressão. E quando você toma medicamentos antidepressivos, que a gente fala que é para depressão unipolar, a tendência é de que a pessoa que é bipolar piore a situação dela. Porque ela não tá tratando o outro lado, entende? Então, é muito normal, depois que você começa o tratamento da bipolaridade, você toma os remédios certos, né? Que geralmente é um antipsicótico, um estabilizador de humor, é de você ter essa vontade de viver, assim, do nada, assim, você se sentir lá em cima super bem e tal. Só que o que eu tava falando da quetiapina, que é um remédio que, como eu disse, o que eu menos me importo com ele é a parte psicológica. O problema é que sem ele, eu tenho crise de abstinência mesmo, sabe? Eu tenho vontade de vomitar. Eu ando meio encurvada, porque me dá muita dor no corpo inteiro, dor de cabeça. E aquela dor de cabeça, gente, que não importa o remédio que você toma, ela não vai passar. Então, considerando os efeitos que eu tenho quando eu fico sem esse remédio, eu acho que talvez explique um pouco porque o comportamento corporal dela estava estranho, sabe? O que me irrita nisso tudo, porque teve a edição, que sabe o que me explode mais, bugalha meus miolos e eu fico com raiva, é por que diabos passar o vídeo todo, tipo, da porta entrando, por que só não passa o vídeo dela, sabe? Os minutos a mais foram o que gerou todas as teorias de conspiração, sabe? Exatamente. Tudo que é teoria de conspiração é porque o vídeo tá, pô, estendido. E o que me dá raiva é que a polícia, eles fizeram isso pra meio que a gente tem essa imagem e vamos ver no que dá. E aí chegou uma hora que eles tinham tantas informações, mas tantas informações que o caso, além de não ir para lugar nenhum, eles tinham muita informação que eles não tinham como pesquisar essas informações, sabe? Tipo, eles tinham muita informação e atrapalhava o caso. Então foi um completo tiro no pé. E eu fico meio puto com isso, porque essa parte é a que gera as maiores teorias da conspiração, se você for ver no YouTube, esses minutos. E tem muitos vídeos
que eu vou falar nessa internet por aí, acho que rola uma coisa, como eu posso dizer, mau caráter. Tem pessoas que parece que pesquisou num bueiro, né? Exatamente, porque você pega o vídeo, tem pessoas que falam que basicamente ela saiu e a porta fecha, então tipo, nossa, que incrível, saiu da vista da câmera e a porta fechou imediatamente. E eu fui na porcaria do Reddit, tipo, procurar o vídeo original que a polícia lançou, e o vídeo original tem acho que tipo 3, quase 4 minutos, tá ligado? E demora um caralho pra aquela porta fechar. Demora. Tipo, demora muito tempo. Tem outra coisa, não sei se vocês já viram, mas vazou a foto de como que é o painel do elevador. E se você vê o painel do elevador, dá pra ver no vídeo que ela tá apertando os botões de baixo, não dá pra ver? Uhum. O botão de baixo é o door holden. Hold the door, entende? Então é o botão de segurar a porta. Isso eu não sabia. Então, tipo assim, vazou a foto de como que é o elevador lá do Hotel Cecil, como era, não sei se mudou, né? Mas os botões de baixo, bem assim, dá pra ver muito que ela tá apertando só os botões de baixo. Um dos de baixo é o de segurar a porta. E pode ver, qualquer elevador, os botões de segurar e de abrir a porta geralmente são sempre os de baixo. Muito difícil estar em outro lugar. Eu vejo que ela aperta um monte de botão, mas eu não... Sim, mas se você for parar pra prestar atenção, você vai ver que ela prioriza apertar os botões de baixo. E o botão de segurar a porta, se você aperta, a porta segura mó tempão, geralmente. Pelo menos nos elevadores que eu já frequentei. É muitos mistérios, assim. Então eu realmente acredito que ela tava num surto de mania, especificamente. Que provavelmente ela pode ter até tido alucinações. Gente, alucinação é uma coisa real, tá? Eu não sei, as pessoas acham que é brincadeira, assim, sabe? Que não tem como isso acontecer. Acontece, gente, e é péssimo. Eu acredito sim, e que, sei lá, gente, eu acho que só quem tem problemas e doenças psicológicas entende como é que é. Porque a gente tem alguns pensamentos e umas atitudes que são tão absurdas que as pessoas que não sofrem de nenhuma patologia, de nem nada, elas simplesmente não conseguem entender. Elas acham que você é maluco, que você tá inventando e por aí vai, mas muita coisa doida pode acontecer. Então acho que inclusive vamos deixar um recado aqui, gente, cuide da saúde mental de vocês. Se vocês têm alguma suspeita de que alguma coisa não tá certa, de que, sei lá, de que você precisa de ajuda, vá atrás, gente, porque tragédias acontecem, e tragédias muito grandes, assim. Eu acho que muitas podem ser evitadas, assim, se houver o tratamento e o acompanhamento certo. Ela não estava fazendo o acompanhamento certo. Não que, sei lá, gente, que dê a impressão, nossa, ela não tá fazendo acompanhamento certo, olha no que deu. Não isso, mas só pra, tipo, lembrar vocês. Tipo, eu me lembrar também, porque acho que quem faz tratamento psicológico por muito tempo, chega uma hora que a gente tá de saco cheio, assim, sabe? A gente não aguenta mais tomar remédio. Parece que a gente nunca vai ficar melhor se a gente não tomar o remédio. Mas tomem, gente. Vocês sabem que não vai ser bom se vocês ficarem sem o remédio, assim. Isso é um alerta meu, assim. E no caso da Elisa Lam, acho praticamente impossível que tenha sido outra coisa senão um surto. Por isso que eu disse lá no começo que eu acho que justamente por isso ter acontecido no Hotel Cecil que virou esse caso, sabe? Sim, eu acho que a questão do hotel é fundamental. A questão, como eu também disse, eu acho que o vídeo na internet muito a divulgar, então, tipo, já tem a história do hotel, mais a história do que você próprio falou. Uma pessoa que não tem isso, ela vai achar estranho, e isso me irritou um pouco no documentário, sabe? Porque todo mundo tratou ela como se, tipo, nossa, que coisas esquisitas que ela estão fazendo, e etc. E daí eles ficavam falando, não, mas ela não tá bêbada, e etc. Mas, cara, eu ficava pensando, meu, ela pode estar num surto. E eu pensava isso mesmo, tipo, pô, ela pode estar num surto muito forte. E, tipo, teoricamente num surto, esses comportamentos que a gente considera não normal, acontecem. E eu acho que é muito importante o que você falou, porque saúde mental não é só no Setembro Amarelo, tá ligado? A gente já passou. E saúde mental é sempre uma qualidade de vida que você tem que ter. E eu acho que eu quero terminar o podcast assim, mais em alta. Tipo, procurem. Existem, como a gente já falou, existem várias formas de você ir atrás. Tem no SUS os NAPs e os CAPs. Tem tanto de saúde mental, quanto psicológicas, quanto psiquiátricas. Tem o Centro de Valorização à Vida. Então, tipo, se você tem um problema, vá atrás.
E eu acho que eu termino o podcast assim. Você tem alguma última coisa pra falar, Marisa? Se cuidem, gente, por favor. Em vários sentidos da vida, tá, gente? Não deixem passar. Não é paranoia da sua cabeça, só vou falar isso. Não é paranoia da sua cabeça, tá? Porque não podemos nos autodiagnosticar, tá, gente? Não pode fazer isso, mas se você sente lá no fundo do seu coração que alguma coisa não tá certa, não é paranoia, vá atrás, por favor. Acho que é isso por hoje. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. A gente voltou a fazer podcasts grandes e espero que vocês gostem. Muito obrigado. Tchau, tchau.